Você já parou para pensar no que realmente significa ser responsável por uma ação? E eu não estou falando só das grandes decisões, não, mas de cada pensamento, cada sentimento. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Mikhail Bakhtin, um filósofo que nos desafia a viver de um jeito muito mais conectado e autêntico. Como é que a gente conecta o mundo das grandes ideias, da ciência, da arte, com a nossa vida concreta do dia a dia? Será que existe uma ponte entre o que a gente sabe e quem a gente é? Para a gente desvendar isso, vamos seguir o raciocínio de Bakhtin. Primeiro vamos entender a tal crise que ele viu entre esses dois mundos. Depois a gente descobre a solução dele, o conceito de ato responsável. Daí, vamos explorar a ideia do nosso lugar único no mundo, o que significa viver sem álibi e, no final, como a literatura, olha que curioso, acaba sendo a chave para entender tudo isso. Então vamos lá, começando pelo problema. Bakhtin sentia que a vida moderna estava assim quebrada, dividida em duas partes que simplesmente não se falavam. Pensa assim, de um lado tem o que ele chamou de mundo da cultura. É o universo das teorias, da ciência, da arte, tudo aquilo que é abstrato, universal. Do outro lado, tem o mundo da vida, que é o nosso dia a dia, a experiência real, única, o lugar onde a gente ama, sofre, age. O problema para Bakhtin é que esses dois mundos viviam de costas um para o outro, não tinha conversa. E essa frase dele aqui resume perfeitamente a dimensão do problema. Dois mundos se confrontam, incomunicáveis e mutuamente impenetráveis. Quer dizer, a ciência podia explicar o cosmos, mas não me dizia como viver a minha vida, entende? A arte podia mostrar uma emoção, mas ficava lá como um objeto para a gente olhar, separada do nosso ato de sentir. Essa era a grande crise. Então, como é que se constrói uma ponte para atravessar esse abismo? Bom, Bakhtin nos deu um conceito que é, no mínimo, para se pensar. Uma única expressão, que quer dizer ato responsável. É um ato que resulta de um passo deliberado, uma posição que se assume no mundo, é um ato que carrega o peso da nossa existência inteira. Então, para o Bakhtin, ato não é só o que a gente faz com o corpo, um pensamento que a gente tem, uma emoção que a gente sente, um desejo. Cada coisinha dessas é um passo deliberado, do qual somos responsáveis. São passos que a gente dá por dentro e que vão definindo a realidade do nosso ser. Não existe um lugar neutro. Para ajudar a gente a entender isso, Bakhtin usa uma analogia que é simplesmente genial, a de assinar um contrato. O texto do contrato, as cláusulas, tudo isso é abstrato, universal, faz parte do mundo da cultura. Mas o que faz aquilo ser real e obrigatório para uma pessoa? A assinatura. Aquele ato único, irrepetível, é o ato responsável. É a ponte que traz o mundo universal para dentro da vida singular e torna o indivíduo responsável por ele. Então, se o ato responsável é a nossa ponte, o que é que sustenta essa ponte? A resposta de Bakhtin é a nossa própria e radical singularidade. Somos singulares, únicos. Mas atenção, isso não tem nada a ver com ser egoísta ou viver isolado. Muito pelo contrário. É uma unicidade que só faz sentido em relação aos outros. Sou único justamente porque ocupo um ponto de vista no universo que mais ninguém ocupa. E é a partir desse ponto que me relaciono com todo o resto. E essa ideia nos leva ao conceito talvez mais impactante de Bakhtin, o não, álibi no existir. O que isso quer dizer? Que não dá para escapar de quem se é e de onde se está. Cada pessoa ocupa um lugar único na existência e é a partir desse lugar que se tem que agir. Não tem desculpa. Não dá para dizer, outra pessoa devia ter feito, ou isso não era problema meu. Acabou o álibi. E essa é a consequência direta disso. Ser único não é um privilégio, é uma responsabilidade. Um fardo, talvez. Porque só a partir daquele ponto de vista exclusivo, naquele exato lugar, é que se podem realizar os atos que a vida exige. Ninguém mais pode fazer isso no seu lugar. Ok, vamos trazer isso mais para a prática. Como é que se vive sem um álibi? Bakhtin nos ajuda a entender isso fazendo uma distinção entre dois tipos de responsabilidade.
De um lado tem a responsabilidade especial, é a do trabalho, do papel social. Um médico com seu paciente, um engenheiro na sua obra. Ela é técnica, limitada e, o mais importante, ela permite álibis. A famosa desculpa, eu só estava cumprindo ordens. Do outro lado tem a responsabilidade moral. Essa é absoluta, sem limite, é do indivíduo. E para ela não tem álibi. E aqui está a questão fundamental. A responsabilidade especial só tem valor de verdade quando ela está ancorada na responsabilidade moral. Um cientista que desenvolve uma arma devastadora pode até dizer: eu só estava fazendo o meu trabalho, a responsabilidade especial. Mas ele não consegue escapar da responsabilidade moral pelo efeito que a criação dele tem no mundo. Sem essa base, o trabalho vira uma impostura técnica vazia de sentido humano. Bakhtin sentia que a filosofia, muitas vezes com toda a sua abstração, não conseguia capturar essa complexidade de uma vida responsável. Então, onde foi que ele encontrou o modelo perfeito para as ideias dele? Na literatura, ele dizia que grandes romancistas como Dostoiévski faziam algo que a filosofia não conseguia. Eles mostravam a arquitetura interna de uma vida. Em vez de descrever as pessoas como objetos de fora, eles nos convidavam a entrar na perspectiva única e engajada de cada personagem. E essa citação aqui é o resumo de tudo. Bakhtin fala numa Revolução Copernicana: assim como Copérnico tirou a Terra do centro do universo, Dostoiévski tirou o autor do centro todo-poderoso do romance e colocou o personagem no lugar dele. Pensa bem, nos livros de Dostoiévski, os personagens não são marionetes do autor. Cada um tem sua própria voz, sua própria verdade. O autor não os define, ele dialoga com eles. E para o Bakhtin, isso era um modelo perfeito de ética. A gente não pode simplesmente definir os outros de fora. É preciso entrar num diálogo, reconhecendo a singularidade e a verdade de cada um. E com isso, a gente chega ao final da nossa reflexão. Se cada um de nós ocupa mesmo um lugar insubstituível no universo, sem nenhum álibi para a nossa existência, a filosofia de Bakhtin nos deixa com uma pergunta que não quer calar. A partir desse lugar único no mundo, qual é o ato responsável que só pode ser realizado por você, onde você está hoje?